Voltando no perfil de hoje, eu converso com o ator Matheus Nastergalli. Matheus, te deixei uma pergunta sobre personagem. Já teve personagem que não ficou na mão, que você não achou e te fez desistir, ou você transformou aquilo e conseguiu? Não deu para desistir. Não deu para abandonar o barco. O personagem, você entra no barco do personagem, vai ter que atravessar o rio todo. Mas alguns você fica devendo a ele. Você diz, não consegui. Ou porque você não tinha capacidade no momento de compreendê-lo, ou porque o que rodeava o processo todo não era tão favorável a um mergulho teu, ou por estar vivendo um momento mais fragilizado e preguiça, né? Às vezes, eu às vezes tive preguiça e fiquei devendo a alguns personagens. Mas, em geral, eu sou capricorniano, guerreiro, eu tento conseguir. Eu tento conseguir. Às vezes é mais difícil. Fiquei devendo a alguns, não vou nomeá-los aqui. Alguns eu, inclusive, penso em retomar. É? Tamanho meu débito. Falo, não, tem que fazer esse aí de novo, que esse aí você ainda não... Ainda não cheguei lá. Ainda não deu conta dele. Talvez seja um processo bonito também, você ficar com ele ecoando como, poxa, ainda não foi. O que eu percebi também ao longo do tempo é que de vez em quando você tem a chance de retomar um personagem sem que você tivesse imaginado que isso poderia acontecer. Não existem tantos personagens assim. O espectro arquetipal de tipos não é tão gigantesco assim. Então, ainda mais quando você pensar que teu tipo físico também vai determinar um pouco o tipo de personagem que será proposto ou que teu corpo vai chamar. Mas eu tive a oportunidade de desenvolver alguns personagens ao longo do tempo sem ter planejado conscientemente. Eu fiz um filme logo no início do meu trabalho em cinema chamado Kenoma, com a Eliane Café. Acho que foi o segundo longa que eu fiz, logo depois do Que é Isso, Companheiro, que foi minha estreia no cinema. Esse personagem era um tipo de um Malazarte. Era no Jequitinhonha, um personagem muito esperto, mas com uma aparência um pouco demente. O filme era um filme pequenininho, que não teve muita bilheteria. Alguns anos depois, o Guel me chamou para o João Grilo e eu entendi que era o mesmo arquétipo. Era o mesmo personagem. O sotaque era um pouco diferente, porque o Grilo era um nordestino, uma dramaturgia muito plena de Arano Suassuna. Mas o esboço dele estava no Pedro ali, do Kenoma. Então eu percebi que o que eu devia aqui para o Pedro, eu consegui atingir ali no Você completou alto. no Completei. Jodel. Fiz um personagem com o Walter Salles Jr., num filme chamado Primeiro Dia, que foi feito logo depois do Central do Brasil, chamado O Primeiro Dia, eu falei já, né? O personagem era Chiquinho, era um traficante, que era morto no dia do Réveillon do ano 2000, por seu melhor amigo. Depois eu fui chamado para fazer Cidade de Deus. Tudo que eu fiquei devendo ao Chiquinho, eu respondi no Cenoura, do Cidade de Deus. Eu estava mais treinado, meu sotaque estava melhor, meu entendimento do Rio de Janeiro estava melhor. Enfim, dá para desenvolver. E tem o Wojciech, que é o personagem que eu fiz quando eu era jovem, depois fiz com 30 e poucos anos, que eu pretendo fazer de novo. Isso é bárbaro. Esse é um personagem que eu amo e que eu sempre sinto que eu fiquei devendo a ele. E vontade de voltar lá, né? Quero voltar. Isso quero é voltar. muito legal. E você volta com outra experiência, com Volto outra mais pegada. velho, volto com menos fôlego, mas com mais... Mas uma coisa se compensa na outra, né? O que é determinante para você aceitar ou não um personagem? A vocação do projeto, como um todo. Não me preocupo se o personagem é protagonista, vilão, mocinho, trágico ou cômico. Mas a vocação do projeto. O que o diretor quer, quem são as pessoas envolvidas, por que estão envolvidas, o que o projeto quer contar, sobre o que ele quer falar, inclusive na TV. Aliás, agradeço à Rede Globo por me manter contratado lá mesmo assim, porque muitas vezes eu disse não lá, porque eu não achava que aquilo fosse tão legal. Nada contra ninguém, mas dizia, pô, a vocação desse projeto não está me chamando tanto. Eles sempre acharam isso bonito. Disseram, esse outro te ama, te faz amar. Digo, esse me faz amar.
E aí, então vamos lá, vamos amar. Então, agradeço. É muito bom, isso é um respeito ao seu trabalho, que é muito bacana. Um respeito mútuo, né? Claro, com certeza. Sempre que eu vou... E você vai dar o seu melhor. Eles sabem que eu vou para tentar fazer bonito. Para dar o seu melhor. E a gente vê o resultado, que é maravilhoso. Para tentar fazer aquela pequena revolução que só na poesia, mais entregue, você consegue, né? É verdade. Você fez artes plásticas, é verdade? Eu fiz 2 anos de artes plásticas. E você desistiu por quê? Meio que eu não desisti, eu migrei para o teatro. Eu estava na FAP fazendo artes plásticas e uma amiga minha me chamou para fazer um teste com ela no CPT do Antunes Filho. E foi aí que tudo mudou? Tudo mudou. Eu fui fazer a réplica para ela. Pela primeira vez me vi ensaiando, era Romeu, de Romeu e Julieta. E de repente entrei ali no Sesc Anchieta, em São Paulo. Tinha 1 minuto para fazer a cena. O Diante do Antunes, aquele teatro vazio, só aquele homem fumando cachimbo, seríssimo. Tinham 800 pessoas tentando entrar no CPT naquele dia. E eu entrei, ele pegou a ficha de inscrição dela, a gente fez a cena, acabou a cena, a gente voltou. E quando eu passei, ele disse, cadê tua ficha, menino? Eu falei, não estou inscrito, estou só fazendo réplica. Ele falou, só saia e preencha a ficha, quero que o senhor volte aqui semana que vem. Estava aí determinado que eu ia aos poucos largar as artes plásticas e entrar pro E você CPT. não imaginava ser ator? Não, porque eu sou um homem feio. Eu ligava, na minha infância, eu ligava a ideia de ser ator à beleza. Eu via, às vezes, alguns atores assim interessantes e tal, mas eu me olhava e dizia, não. Como eu gostava de desenhar e pintar e tal, eu achava que era melhor fazer isso, assim. Eu não me sentia bonito o suficiente para me expor em público. E ainda bem que o teatro te desmentiu. Eu entendi que a beleza no nosso ofício pode ser uma prisão. Na verdade, às vezes um tipo mais ou comum, ou estranho, ou curioso, pode percorrer lugares que um homem belo não poderia. Caminhos que outros não fariam. Alguns atores muito bons acabam tendo o seu destino traçado, né, quase numa vocação a contragosto de ser o galã, sempre. E às vezes tentando desconstruir isso e não conseguem. Eu posso brincar. Então, de cara, eu já fui o João Grilo, Cintura Fina, personagens tão díspares. Isaías, no Central. Eu fui pro Nordeste, pra corte francesa, pro travesti de rua mineiro. Fui Satã, na primeira peça da Vertigem, Paraíso Perdido. Enfim, é um tipo físico que se presta plasticamente a muitos desenhos. Foi bom eu ter feito artes plásticas. Muito, né? Me deu muito recurso. E como é que você alinha os seus personagens? Como é que o teu processo criativo para tipos tão diferentes como, por exemplo, você citou o Cintura Fina? Era um travesti dos anos 50, uma época que você nem viveu. Enfim, daqui a pouco você faz um padre, daqui a pouco você está lá no Que é Isso, Companheiro. Tudo muito diferente. Onde é que você faz os pontinhos se ligarem para você criar seus personagens? Acho que todo o meu trabalho, seja em TV, em cinema ou em teatro, sempre foi tentar fazer do texto do autor palavras minhas de cor, de coração. Eu adoro essa ideia de que decorar o texto não é só mentalizá-lo racionalmente, é transformar em algo do coração e que ele vire primeira pessoa de verdade. É claro que existe uma técnica, um trabalho para cada personagem, às vezes é mais exaustivo, às vezes menos. Mas eu sempre tentei fazer tudo aquilo virar fala minha. A fala do travesti dos anos 50, a fala do João Grilo, a fala do Jó, a fala da minha mãe nos poemas, do monólogo, as falas de Molière agora. Eu sempre tentei transformar e tento toda noite transformar aquilo em meu. E aí tem o ponto de intersecção de tudo. Tudo sou eu. Tem que ser. Vai ter que ser. Então, obviamente, como a gente estava falando, se você está um pouquinho fragilizado, você pode ficar ferido por algum personagem. Ou então energizado.
Se aquilo tudo vira você e o personagem diz coisas luminosas, como mulher agora. Eu me sinto iluminado, eu tô carregando isso no meu dia a dia. Todo ponto comum sou eu. Nunca fui outro que não fosse eu. Mas você faz pesquisa, por exemplo? Você se fica... como vivia o Cintura Fina, por exemplo? Você faz isso? Faço, mas não de uma maneira nerd. Eu não sou Eu não sou... É muito mais um panorama geral do que um trabalho muito cerebral. Sempre 1 ou 2 livros que te remetam àquele ambiente e que ficam ali na sua cabeceira para que você possa sacar qual era a época. Se tiver um filme legal que te dê mais dados bom, as artes plásticas da época te dizem coisas, a música da época te diz coisas. É uma pesquisa bem sensível, não é nerd, sabe? E tem um trabalho físico de repetição, porque eu gosto de... eu gosto de sotaque certinho, eu gosto do bailadinho, eu gosto do acabamento, assim. Mas nada nerd. Muito livremente, assim. Tudo muito... Eu pesquiso, sim. Mas tudo muito livremente. Eu sou a favor da liberdade, sou contra trabalhos forçados. Mas gosto de trabalhar. Você é disciplinado? Sou, dentro dessa poética. Da tua dinâmica, né? Dentro do teu funcionamento. Eu sou contra o trabalho, eu sou contra o capitalismo, no fundo, essa coisa de você ter que horas ali concretas de trabalho, sabe? Sei, tem o quê? Trabalhar de 10 às tem o quê? Não é por aí. A gente sabe o que deveria ser feito, se dá pra fazer. Tem gente que faz uma coisa em 2 horas, aquilo que outro faria em 8. Você cumpriu as suas 2? Cumpriu, tá feito, né? O importante é o resultado daquilo, a forma como aquilo vai se dar. A gente vai ter que aprender a ser mais livre. Eu gostaria de poder ajudar nisso, um pouquinho, na minha vida. Através dos personagens, desses textos de outras pessoas que viram meus. E que eu devolvo como um Mateus disfarçado em. Eu gostaria de poder, um pouco, que a gente pensasse que a gente tem direito a ser mais livre. Eu gostaria. E isso é uma plenitude, né? Que a gente precisa alcançar para ser, voltando ao que a gente falou, sermos pessoas melhores, né? A gente tem que ser mais livre. A gente ganhou a gente conquistou um dom bonito. Que faria com que a vida fosse mais livre. E a gente ainda não conseguiu. Tem muita gente poderosa segurando esse direito. Você está há mais de 20 anos no teatro, fazendo televisão, fazendo 25. cinema. 25, pois Boda de Prata. O Teatro da Vertigem está lançando agora um livro, aliás, lindo. Dos 25? Dos 25 anos da Vertigem. Que é um grupo maravilhoso. Eu sou um dos fundadores do Teatro da Vertigem. E foi ali que você, saiu com o livro de Jó e teve um reconhecimento absurdo. Aliás, eu estava lendo sobre você tem prêmio demais. Eu acho que você é um dos atores que eu entrevisto muitos ao longo da minha história aí como jornalista nessa área, que tem mais prêmios. Nossa, você tem prêmio demais, isso é maravilhoso, né? Isso é uma bênção. Isso é incrível. É claro que isso é resultado da sua competência, do seu talento. Isso que eu falei que eu sou vagabundo. Eu trabalho muito. E você tem muito prêmio mesmo. Mas eu queria saber uma coisa para você. De você, aliás. Prêmio é muito bom. Ganhar também é muito bom. Crítica favorável é maravilhoso, mas a gente enfrenta as desfavoráveis ao longo da vida, como tudo na vida. Você já enfrentou? E que peso você deu para isso? Responde pra gente também no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo aqui. Voltamos já já.